Brasil vive um momento de desmonte institucional da cultura, de retomada da censura às artes e de uma agenda autoritária muito forte contra o setor artístico e cultural no país. Isso se deve a algumas razões, e a gente tem um contexto para apresentar isso. O que é importante notar nesse movimento é que a cultura tem sido eleita uma espécie de inimiga moral do governo federal atual, né? O que faz com que os artistas, o setor cultural como um todo, tenha, de alguma forma, sido constantemente perseguido e sido vítima de medidas administrativas que são restritivas, que, de alguma maneira, violam a liberdade artística e que também acabam cerceando toda a liberdade de expressão que é necessária para o desenvolvimento do setor, né? Esse contexto é um contexto em que a gente vê uma ofensiva autoritária muito forte, baseada numa agenda moral, numa agenda de costumes, numa agenda conservadora, que vai alimentando os órgãos, as instituições, especialmente aquelas da cultura, para fazer com que haja um aparelhamento desses órgãos e para fazer com que todas aquelas expressões artísticas que são mais críticas, mais politizadas, que representam de alguma forma temas identitários de gênero, raça, LGBTQIA+, sejam alvos preferenciais dessa ofensiva. E o que acontece também é que os próprios órgãos da cultura, as instituições, as fundações, os públicos, né, os aparelhos públicos, eles estão deixando de servir para amparar, estimular, financiar, desenvolver o setor cultural e estão servindo na prática para serem também instrumentos persecutórios contra os próprios artistas. E nesse sentido, algo que também alimenta toda essa atmosfera de tentativa de cerceamento é a desinformação, né? São as fake news que são jogadas contra o setor artístico, tentando imputá-los uma aura de vandalismo, de criminalidade ou de qualquer coisa que não seja necessariamente a produção cultural e artística. Isso acontece num momento muito complicado no Brasil, que é um momento em que a gente já tinha uma crise institucional do setor. O Ministério da Cultura foi extinto no primeiro dia de 2019, com o início do governo Bolsonaro. Sem o Ministério da Cultura, as políticas culturais elas deixam de ter um caráter, né, capilarizado, amplo, para dar conta das demandas culturais brasileiras, os direitos culturais deixam de ser atendidos, isso faz com que vários segmentos da cultura deixem de ter financiamento, deixem de ter linhas de apoio, deixem de ter políticas públicas. Então, o que está acontecendo na prática é uma dissolução das políticas culturais no Brasil. E chega a pandemia que afeta fortemente o setor cultural, porque fecha os estabelecimentos, deixa de poder ter público para você consumir os bens culturais. Então, o setor artístico foi fortemente vitimizado pela pandemia. Isso ainda deixou a crise muito pior no que se relaciona a essa questão da agenda autoritária, do desmonte da cultura e do cerceamento. Há um movimento chamado Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística, do qual faço parte, várias organizações compõem esse movimento, e esse movimento criou uma plataforma que é uma espécie de observatório, de registro de todas as ocorrências de violação à liberdade artística, de agenda autoritária contra a cultura e de desmonte institucional das políticas culturais. Esse mapa da censura já registrou, só para se ter ideia, desde 2019, mais de 150 ocorrências nesses três aspectos. E são ocorrências muito sérias, né? Elas estão relacionadas metade a desmonte da política, metade à violação da liberdade artística, e alguns dados são alarmantes. Cerca de 30% dessas ocorrências se relacionam a segmentos da cultura que lidam com a pauta identitária, cultura racial, LGBTQI, as questões de gênero. Há vários mecanismos que são violadores da liberdade de expressão artística e que, de alguma forma, revestem
né, essa nova forma de censura, ou seja, a censura voltou ao Brasil, mas ela está travestida de outros instrumentos, estrangulamento financeiro, fechamento de editais, cancelamento unilateral de contratos, retirada de obras de exposições sem anuência do artista. Vários são os mecanismos que têm sido utilizados atualmente para tentar fazer com que se implante novamente a censura, né? Então, a censura administrativa, as medidas institucionais restritivas, ação policial, censura judicial, ação discursiva, desinformação, tudo isso tem sido feito, a grande maioria, pelo Executivo Federal, e com segmentos mais vitimizados, que são o audiovisual, a música, as artes plásticas, o teatro, nesse sentido. Então, por tudo isso, é bem possível a gente dizer, afirmar sim, que há um Estado anticultural no Brasil e que há um desmonte, há uma agenda autoritária e há uma violação sistemática à liberdade de expressão artística.